Pai e Criador, e nos deu Jesus por irmão. Louvado seja o Senhor. Céus e terra cantarão ao que vem nos acolher no seu reino de amor. Hosana damos ao Senhor. Iniciemos o nosso encontro em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O que significa ser santo? Quem pode ser santo? O que faz um santo? Com a evangelização dos discípulos, começam também as perseguições aos cristãos. Aqueles que não aceitaram Jesus também não aceitaram os discípulos de Jesus. O texto que ouviremos se inicia com o discurso de Estevão, antes de ser apedrejado por seguir Jesus. Ele falava aos seus acusadores. Senhor, Tu és a fonte da santidade, e sem o Espírito Santo ninguém pode ser santo. Nós te agradecemos, Senhor, tantos irmãos e irmãs na fé que passaram por este mundo fazendo bem, seguindo Jesus Cristo. Eles são os santos e santas que nos ajudam no caminho da vida. Amém. Vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos dizer hoje. Dos Atos dos Apóstolos. A qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? Mataram os que prediziam a vinda do justo, do qual vós agora tendes sido traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei pelo ministério dos anjos e não aguardastes. Ao ouvir tais palavras, esbravejaram de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas, cheio do Espírito Santo, Estevão fitou o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus. Eis que vejo, disse ele, os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Levantaram, então, um grande clamor, taparam os ouvidos e todos juntos se atiraram furiosos contra ele. Lançaram-no fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas depuseram os seus mantos aos pés de um moço chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que orava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Posto de joelhos, exclamou em alta voz: Senhor, não lhes leves em conta esse pecado. A essas palavras expirou. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ver uma outra tradução. A qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Mataram os que prediziam a vinda do justo, de quem vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por intermédio dos anjos e não aguardastes. Ouvindo isso, tremiam de raiva em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Estevão, porém, repleto do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse: Eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Eles, porém, dando grandes gritos, taparam os ouvidos e precipitaram-se a uma sobre ele, e arrastando-o para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. As testemunhas depuseram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, enquanto ele dizia esta invocação: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Depois, caindo de joelhos, gritou em voz alta: Senhor, não lhes leves em conta este pecado. E dizendo isto, adormeceu. Estevão afirma que seus acusadores se parecem com os pais deles. O que os pais fizeram com os profetas? Perseguiam os profetas, mataram os que prediziam a vinda do justo, do qual eles agora se tornaram traidores e homicidas. O que aqueles homens fizeram com a lei de Deus? Receberam a lei pelo ministério dos anjos, mas não a seguiram. Por que eles ficaram enfurecidos? Não aceitavam as duras palavras de Estevão. O que disse Estevão, repleto do Espírito Santo?
Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Como eles reagiram às palavras de Estevão? Levantaram então um grande clamor, taparam os ouvidos e todos juntos se atiraram furiosos contra eles. Para onde o levaram e que fizeram? Lançaram-no fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Qual o jovem que estava presente? As testemunhas depuseram os seus mantos aos pés de um moço chamado Saulo. O que dizia Estevão enquanto era apedrejado? Senhor Jesus, recebe o meu espírito. O que disse Estevão antes de adormecer? Senhor, não lhes leves em conta este pecado. No seguimento a Jesus, surgem momentos de dificuldades e perseguições por parte daqueles que não aceitam a mensagem cristã. O exemplo de Santo Estevão mostra que, assim como perseguiram Jesus, continuam perseguindo os seus discípulos. Estevão foi escolhido para ser diácono, ajudando os apóstolos no serviço da comunidade. Ele fazia pregações e seu discurso criticava a dureza do coração humano, o assassinato de Jesus e dos profetas de Deus. Devido à fúria dos ouvintes, Estevão foi apedrejado. O texto mostra a consolação dele ao olhar para o céu aberto, que representa a presença de Deus, e ver Jesus de pé ao lado do Pai, como o juiz que pronunciará sua sentença. Estevão morre seguindo o exemplo de Jesus, pedindo perdão para os seus assassinos. No fim do texto, aparece a figura de Saulo, que se converterá para ser o apóstolo São Paulo. Deus é santo e é dele que provém a santidade. A santidade atribuída às pessoas consiste na busca de Deus e no seguimento a Jesus Cristo. Assim, todos os que se empenham ou se empenharam em viver os ensinamentos de Jesus são santos. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, a intercessão dos santos, pelo fato de os habitantes do céu estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com mais firmeza na santidade toda a Igreja. Eles não deixam de interceder por nós ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus. Por conseguinte, pela fraterna solicitude deles, nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio. Os santos são intercessores nossos. Eles são nossos intermediários no céu e pedem por nós a Jesus, pois só Deus concede as graças, mas os santos estão do nosso lado para sermos mais fiéis a Jesus. Muitas vezes, nas nossas orações, pedimos a intercessão dos santos, para que Deus atenda aos nossos pedidos. Isso é importante para a nossa fé e alimenta a esperança de que Deus pode nos ajudar. Sabemos que, por nossas próprias forças, não conseguimos o que queremos. Os santos também devem despertar nos fiéis a vontade de ter uma vida santa. Eles não são apenas intercessores, são exemplos de vida cristã, de fé e testemunho de caridade. Devemos também buscar a semelhança na nossa forma de vida. Hoje nós conheceremos uma figura bastante folclórica e que tem origem na nossa igreja. Trata-se de São Nicolau, bispo de Mira, na atual Turquia, que lá viveu no século IV. A ele foram atribuídos vários milagres. Ele possuía um amor especial pelos pobres. Um vizinho seu chegou a tal extremo de pobreza que mandou suas 3 filhas virgens venderem o próprio corpo para que não morressem de fome. Para que isso fosse evitado, São Nicolau, passando 3 vezes a noite diante da casa do vizinho, deixou cada vez uma bolsa cheia de moedas de ouro. Com esse dinheiro, as filhas do pobre homem não precisavam se humilhar e acabaram formando cada uma a própria família. Daí surgiu sua popularidade em toda a Europa, como aquele que presenteia em segredo. Este santo muito popular teve sua imagem relacionada e transformada no Natal e virou o Papai Noel, um velhinho de barba branca trazendo nas costas um saco cheio de presentes. É tido como acolhedor dos pobres e principalmente das crianças carentes.
A atividade da semana será entrevistar uma pessoa perguntando: para você, o que é perdão? É fácil perdoar? Por quê? As respostas podem ser em vídeo ou escritas. Enviar para o WhatsApp do Padre Marcos. A bênção vamos pedir no fim de nossa oração. Que Deus proteja-nos todos e faça nossa união. Que Deus proteja-nos todos e faça nossa união. A Cristo muito obrigado e aos nossos irmãos também. A fé nos guarde unidos, agora e sempre. Amém. A fé nos guarde unidos, agora e sempre. Amém. Rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito